Deus seja sempre louvado, irmãos. Vamos iniciar essa noite esse culto de adoração ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico 257. 257. Glória a Deus. Vamos cantar, irmãos, o hino 87. Meu mestre,
glória a Deus. Irmãos, vamos cantar o hino 133 para nós orarmos ao Senhor. 133. A Irmandade na live pode ir mandando os pedidos de oração que estão sendo anotados aqui também, irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, vamos orar a Deus agora. Vamos apresentar a Deus os pedidos de oração por enfermidades, por tribulações, por causas, por viagens, por famílias e testemunhados que rogam as nossas orações. Também oraremos pelos nossos irmãos que encontram-se internados em hospitais, se recuperando, outros se recuperando nas suas casas. Todos deverão ser apresentados na mão de Deus, como a nossa Irmandade também aí na live, que está fazendo os seus pedidos de oração. Pedimos aos irmãos que continuem compartilhando a live, compartilhe nas redes sociais, avise os seus contatos que o culto está no ar e chame as pessoas para virem cultuar a Deus junto de nós nessa noite. Quanto mais vidas nós alcançarmos, mais o nome de Deus será glorificado. Deus tem abençoado. Nesse mês de janeiro, nós tivemos uma média de 100 inscritos por dia no nosso canal. Deu um pouquinho mais de 100, deu 3.228 inscritos durante o mês de janeiro. Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. É motivo da gente também glorificar o Senhor. Então, ajuda a compartilhar a live. Eu quero pedir aos irmãos
que agora, durante a oração, nós temos aberto a liberdade da testemunhança só nos cultos oficiais, os cultos que já são do nosso calendário de cultos. Esses cultos desse nosso propósito, nós não temos aberto a liberdade da testemunhança para ser um culto mais sucinto. Entretanto, a nossa Irmandade da Live, que tiver testemunho para contar, quando nós estivermos encerrando a oração, já vai mandando o seu testemunho por escrito aqui nos comentários do YouTube, bem sucinto, que você quer que a gente leia, que nós vamos ler aqui para a Irmandade, 1 ou 2, 3 no máximo, quanto Deus preparar, para fazer com isso também que a Irmandade possa participar o máximo possível da live, enfim, interagir o máximo que for possível. Nós vamos pedir que Deus nos mande do céu o conselho da sua santa e poderosa palavra. Vamos ajoelhados, em nome do Senhor Jesus, buscar a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eterno Deus, nosso Pai que habitas no céu, nós nos encontramos ajoelhados na Tua presença em nome do Senhor Jesus, para sermos agradecidos ao Senhor pelo dia maravilhoso que Tu nos contemplaste desde o céu e ofertou a nós a salvação da vida eterna, colocando em nossos corações um desejo ardente de se achegar a Ti, de conhecer o Senhor. No outro tempo não tínhamos esse direito, mas pelo sacrifício de Jesus no duro madeiro da cruz, nos foram abertas as portas do céu, e nós temos tido por Deus entrada no reino celestial. Senhor, nós te adoramos e te louvamos de todo o nosso coração, pois sabemos que Tu és um Deus que fez o céu e a terra, Tu és um Deus que tudo pode, Tu és um Deus maravilhoso. Senhor, queira abençoar a nossa vida, queira abençoar a nossa casa, a nossa parentela, e faze-nos sempre, Senhor, estar diante da Tua santa presença, exaltando e bendizendo o Teu santo nome. Senhor, queremos Te pedir que abençoe os pedidos de oração da nossa Irmandade, que cada um que pediu é porque crê, está confiando no Senhor e tem no seu coração uma esperança viva de libertação, de vitória que vem das mãos do nosso Deus. Aleluia. Ó Deus, toma nas Tuas mãos os que estão internados, toma nas Tuas mãos os que estão em casa acamados, outros se recuperando das mais diversas enfermidades, como o Senhor irmão Jeová, Senhor, que segue internado, nosso irmão Bertinho, ancião de Sorocaba, que está, Senhor, ainda se recuperando da Covid. Ajuda o Teu servo, Senhor, que ele tenha um pronto restabelecimento, Senhor, que ele possa nos acompanhar na nossa viagem também. Ó Deus eterno, abençoa os pedidos de oração que estão sendo feitos na live. Tu conhece cada coração, Tu conhece cada vida, e nada passa desapercebido diante dos Teus olhos santos. Senhor, desde o céu, ouve a voz da nossa oração. Desde o céu, Senhor, atende as nossas petições por caridade, não vira o Teu rosto para nós, mas nos abraça com a virtude do Teu Espírito Santo. Ó Deus eterno, manda-nos do céu a Tua santa palavra, e fala, Senhor, com as nossas almas, enche o nosso coração de esperança e de fé, para crermos na Tua palavra maravilhosa. Sabemos que dela, Senhor, vem todas as coisas que precisamos, pois Tu és o nosso pastor e nada nos vai faltar. Nós cremos, ó Pai. Senhor, visita os nossos corações, as nossas famílias e aqueles a quem diante de Deus representamos nesse momento. Entregamos todos na palma das Tuas mãos, crendo, Senhor, que Tu conheces todas as coisas e que ao Teu mandado tudo obedecerá, Senhor eterno. Ó Pai de amor e bondade, se for a Tua vontade, toca no coração da nossa Irmandade da Live, para que possam se expressar essa noite e contar os testemunhos que Tu tens feito, Senhor, as obras que Tu tens operado na vida de cada um. Todas essas bênçãos nós Te pedimos e agradecemos a Deus, em nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Nós vamos fazer assim. Para a Irmandade ter tempo de mandar os seus testemunhos, nós vamos cantar um hino
que aí não está no script, mas a gente põe agora o 272, pode ser? Cântico 272. Enquanto isso, a Irmandade manda o seu testemunho. Se não houver, a gente faz os anúncios e segue adiante com o Santo Culto. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a Irmandade que está na live pode mandar os testemunhos. Não sei se poderemos ler todos, mas vamos ler todos quantos forem possível, para fazer com que a Irmandade possa participar da live o máximo possível. A irmã Gisele do Carmo está dizendo aqui para nós: o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Quero agradecer ao bom e eterno Deus o meu batismo e as bênçãos que tenho recebido das mãos do Senhor. Agradeço pela profissão que Ele me deu. Amém. A irmã Clemilde Salviano: tive um câncer na gengiva e buscando o Senhor por alguns dias, alguns dias passei algodão gelado e fiquei curada na hora. Uma bênção para agradecer toda a minha vida. Tem uma nossa irmã aqui que também testemunhou de câncer.
a irmã Jaqueline Santos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de ter passado no vestibulinho. Amém. Glória a Deus. Irmão Flávio, fui curado do Covid através das orações da live. Jesus me tirou da sepultura e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo estou curado. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Creuza Simone. Agradeço a Deus que fui liberta da enfermidade do câncer. O Senhor Jesus me libertou. Amém. Glória a Deus. Essa nossa irmã que tinha testemunhado do câncer. Irmã Maria Lúcia. Quero agradecer a Deus porque no ano de 2020 o Senhor veio ao meu encontro. Sofria de depressão terrível desde criança. E também tinha sido ungida, e o nome de Deus está sendo glorificado. Amém. Louvado seja Deus. Então, irmandade, sempre que vocês puderem, mandem os testemunhos, que, sendo possível, a gente vai fazer de tudo para poder ler, para poder dar o máximo de atenção para vocês, que a gente sabe que a irmandade participa da live com tanto carinho, com tanta boa vontade, então nem sempre a gente consegue fazer com que os irmãos participem o tanto que nós gostaríamos. Vamos falar de aviso. Próximo sábado tem o culto das mulheres, às 10 horas da manhã. Amanhã tem culto aqui às 20 horas também presencial. Na sexta-feira também culto presencial. E às 21h30 da sexta-feira nós temos a live de estudo bíblico com o nosso querido irmão Cosmo. Então todos convidados. Até o dia 16 de fevereiro nós teremos cultos presenciais aqui nessa congregação, aqui na congregação do Alphaville, tá bom? No dia 13 de fevereiro, que é um sábado, os músicos aqui estão se organizando para nós fazermos, ao invés do culto, uma live de hinos para vocês ouvirem em orquestra durante o horário do culto. 1 hora e pouquinho de hinos tocados bem na comunhão pela orquestra, para trazer um pouco de edificação para a Irmandade também. Então, não deixem de assistir a live nesse dia, que é um sábado, dia 13 de fevereiro, agora, acho que é no outro, sem ser esse sábado, o outro, né? Sem ser esse, o outro sábado, com a ajuda de Deus. Se a Irmandade olhar aí na descrição do vídeo, para quem está na live, vai encontrar a nossa chave do Pix e os nossos dados bancários. Para quem quiser ofertar na obra de Deus, fica essa oportunidade. A nossa chave do Pix é alphaville@ccacristã.org.br. Nós começamos no dia de ontem a pintura da nossa igreja, já começou essa lateral das irmãs, já começou um pedacinho da frente. Acreditamos que nos próximos dias ela já esteja concluída. Ainda tem todos os muros, todo o gradil, a parte dos fundos da igreja também. É bastante grade, que a igreja de esquina toda de grade. Então pedimos a oração da Irmandade e a colaboração também para que esse serviço seja concluído. Nós estamos também ajudando no término da construção de Sorocaba, que ainda precisa de uma grande quantia em dinheiro para terminar aquela congregação, mas precisamos terminar o quanto antes, para que a gente consiga dar atendimento nas outras igrejas que estão aguardando ou para construir ou para reformar, e assim a gente vai fazendo conforme Deus nos vai preparando, irmãos. Também do meu lado direito, aí esquerdo de vocês, tem o QR Code, que é o nosso contato do WhatsApp, só vocês escanearem ou pegarem direto pelo número que está aparecendo na tela aí, a Irmandade vai poder entrar em contato conosco sempre. Tem mais algum aviso, Brunão? Mesa do Amor, para atendimento dos necessitados. A Irmandade, quando vier nos cultos presenciais, tragam alimentos não perecíveis, para que a gente consiga atender às necessidades da obra de Deus. Vai ser sempre muito bem-vindo. Vamos cantar o hino 365, para a gente aguardar a palavra. 365.
Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos aguardar a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Santo Jesus. Glória a Jesus. Ô Marquinho. Irmãos. Queridos, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Todos aí na sua casa também, se puderem, fiquem em pé para ouvir a leitura da palavra de Deus. Compartilhem a live avisando o povo de Deus que é o momento da palavra. O Senhor quer falar com as nossas almas, irmãos. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Tá ok? A parábola do semeador. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saiu o sol e queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca desta parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado a saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo não vejam e não percebam, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam, eles sejam perdoados os seus pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições e outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e a outro a 100 por um. Só até aqui, irmãos. Amém. Podemos nos sentar, a Irmandade é em casa também. Queridos irmãos, o Senhor, para conseguir atingir o máximo de pessoas possível com a sua mensagem, ou seja, atingir significa fazê-las compreender aquilo que ele estava falando. Ele então usava dos exemplos do cotidiano, da criação de animais, da lavoura,
da lida com a casa, como uma mulher lida com... Lembra quando ele falou sobre a ovelha perdida? Uma mulher que perdeu uma dracma, uma moeda na sua casa, porventura não procurará com diligência, vai varrer a casa, vai levantar os móveis. Então ele sempre usava exemplos do cotidiano para conseguir alcançar aquelas vidas. De maneira que, se fosse nos dias de hoje, certamente ele falaria da internet, da evolução, enfim, daquilo que faz parte do nosso dia a dia. A palavra, como nós ouvimos aqui, a palavra é uma semente que sempre brota. Os irmãos perceberam que uma caiu à beira do caminho, outra caiu entre espinhos, outra caiu entre pedregais e outra caiu em boa terra. Todas elas brotaram. Com exceção da que caiu à beira do caminho, porque não teve tempo, porque as aves do céu a comeram. Mas, ainda que tivesse brotado, elas comeriam os ramos e ela não frutificaria. A que caiu entre espinhos também brotou. E a que caiu entre pedregais, como dissemos, e em terra boa também brotou. O que isso quer dizer? Quer dizer que a palavra, ela é sempre boa, ela é sempre perfeita, ela é sempre maravilhosa. E ela sempre vem aos nossos corações. Há dias que os nossos corações estão como à beira do caminho. Qualquer coisa rouba a palavra de nós, que são as aves do céu. Glória ao nome santo do Senhor. Uma discussão, uma inquietação, uma doença, uma dívida, um problema familiar, uma discussão de trânsito, uma buzinada de trânsito e tantas outras coisas. Rapidamente, coisas bobas. Um passarinho é um animal frágil, um animal pequeno, não é um animal que oferece nenhum risco para nenhum de nós, não é? Mas, para a semente, ele oferece. Glória a Deus. Outras vezes, nossos corações estão como espinheiros. A palavra cai em nós e ela fica sufocada pela nossa incredulidade, sufocada pela nossa ansiedade, sufocada pela nossa falta de oração. Em um momento que as coisas carnais se sobrepõem às coisas espirituais, quando a minha carnalidade sufoca a minha espiritualidade. Nós temos aqui dentro de nós uma alma, um Espírito de Deus que habita nesse tabernáculo de carne. E há essa guerra da carne contra o Espírito. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor pergunta a nós essa noite: quem vai vencer na tua vida? A tua carne ou o Espírito de Deus que está em você? Glorifica a Deus e peça ao Senhor para fazer com que o Espírito Santo se sobreponha a todas as vontades da tua carne. Glória ao nome do Senhor. Outro momento, nosso coração está como pedregais, duro, intransponível. A palavra cai, que é a semente, e não consegue brotar. As raízes dela não conseguem entrar no coração. Ele está como pedra, endurecido com a razão. A maior pedra do coração do homem é a razão. Eu estou certo. E quando eu me acho certo, o meu coração se endurece por aquela razão. Nenhuma coisa, nenhuma palavra que me falarem vai me demover daquilo, porque eu estou com a razão. Não é isso, irmão? Isso não acontece com todo mundo. Mas eu estou certo. Vai pedir desculpa, mas eu estou certo. Não é a primeira coisa que a gente fala? Eu tenho razão. E a palavra não busca razão. A palavra busca paz, irmãos. A palavra semeia paz. E a paz não busca a razão também. E ela não se importa com quem está certo. Entre ter razão e ser feliz, a paz escolhe ser feliz, irmãos. E, por último, por uma bem-aventurança, há alguns momentos que o nosso coração está como uma boa terra, fértil, disponível,
aberto para as coisas de Deus, vem a palavra que for, da maneira que for, por quem quer que seja que está pregando, a gente recebe e diz: Senhor, eu recebo a tua palavra de bom grado. Hoje parece-me que ela me está repreendendo em alguma coisa que eu me achei em falta. Ou está, Senhor, me dando ânimo naquele projeto que eu tenho vontade de fazer. Ou está me dando um chacoalhão dizendo para mim: deixa de lado a tua incredulidade. Não importa, eu creio na tua palavra. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor pergunta a nós essa noite: tu estás crendo na minha palavra? Porque veja, irmão, se cair à beira do caminho, é fácil de consertar. Você põe ela na terra, tira ela do chão e põe ela na terra. Se a palavra está à beira do caminho essa noite, pega ela depressa e põe dentro do teu coração. Se o teu coração está como espinheiro, limpa essa noite pela palavra. Se você tirar um espinheiro, uma raiz que você pegar, você tira um monte. Um sentimento ruim que você tirar do teu coração, você vai tirar um monte de outros que estão escondidos por trás dele. E todas essas coisas que estão sufocando a palavra no teu coração, vão sair no nome do Senhor Jesus. Alamaia, Jesus. Entretanto, se o teu coração está como pedregais, endurecido, você está certo. Outra pedra muito importante que vem no nosso coração é a mágoa, é a ira, é a raiva, o rancor. Eu perdoo, mas não esqueço. Você não tirou a pedra do teu coração ainda. Quem perdoa de coração esquece para sempre. Em nome do Senhor Jesus, deixa a palavra entrar no teu coração, irmão. Irmãs, servos de Deus, e o que eu vou dizer aos irmãos pode causar algum espanto, a começar de mim, que sou mais fraco aqui. 99% dos nossos corações ou estão nos termos à beira do caminho, ou estão como espinheiros, ou estão como pedregais. Dificilmente encontra-se o nosso coração como uma terra fértil, irmãos. E eu provo aos irmãos: você está tudo em paz em casa, você não tem se dado à bebida, não tem se dado ao vício, tem procurado orar em todo o tempo, e a palavra vem te fazendo promessas maravilhosas, e quando ela chega no teu coração, você diz uma palavrinha de 4 letras, que é outra pedra, que é um espinheiro, ou que é a beira do caminho, ou que é a junção dessas 3 condições. Será? E quando você diz será, a sua terra deixa de ser boa, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, começa a não aparecer a operação de Deus na nossa vida. Começa a não aparecer os milagres que nós esperamos. A cura não vem, a libertação não vem, o batismo com o Espírito Santo não vem, e tantas, a porta de emprego não vem, a libertação dos filhos não vem, ou o Senhor chamar um ou outro da família nas águas do batismo também não vem, porque a terra ainda não está preparada. Irmãos, um agrônomo vai numa lavoura de soja, de milho, de feijão, do que quer que seja, ele colhe amostras da terra, vê quais são os nutrientes que tem, o que tem de mais, o que tem de falta, o que precisa de água, o que precisa de adubagem, prepara aquela terra, porque a semente é muito valiosa. Irmão, prepara a terra, porque a semente é muito valiosa, irmão. É a semente da palavra de Deus. É a semente do grão de mostarda, que uma semente que é quase invisível aos olhos humanos, é a maior das hortaliças, ela fica com mais de 1,80 m de altura, uma sementinha pequenininha. Em nome do Senhor Jesus, deixa a palavra de Deus entrar no teu coração agora. Se você permitir Deus tomar a direção da tua vida agora, todas as coisas vão chegar no lugar, minha irmã, meu irmão. Então, quando o lavrador se preocupa só com o lucro, ele não cuida da terra. O que quer dizer isso, irmão? Que aquele que congrega todo dia, toda hora, todo momento, mas não recebe a palavra no coração. A semente vem, cai e perde, vem, cai e perde. Irmãos, vocês perdoam, vou pregar o que Deus está pondo no meu coração.
Ouve a palavra, sai do culto, termina a live, já está brigando, já está xingando, já, enfim, está falando mal de alguém, está arrumando confusão. Irmão, minha irmã, não perca mais o teu tempo, deixa Cristo limpar o teu coração essa noite pela palavra. Deixa o Senhor limpar o teu coração. Alamaia, você não percebeu que depois que você deixou de lado a razão, que depois que você deixou de lado o rancor, que você foi deixando de lado as coisas dessa vida, você foi se tornando mais feliz? Porque você foi se preocupando com o seu bem-estar espiritual. Não me interessa se o irmão Rodrigo me aprova, se o irmão N me aprova, se a CCA me aprova. Eu sirvo a Deus. Eu não vivo de aparência, eu vivo de uma presença real. Cristo vive dentro do meu coração. Cristo vive no teu coração. Dá um glória a Deus aí essa noite. Senhor, eu sei que Tu vives em mim, eu sei, Senhor, que Tu me amas, e o Senhor vem hoje, esse lavrador cuidadoso, e outro irmão, depois de todo esse processo de preparo, depois desse processo de semeadura, o que fala lá em Eclesiastes? Bendito seja o Senhor, de manhã lança a tua semente, e à tarde não retires a tua mão. Quando for à tarde, vai lá ver se a semente ainda está na terra. O que é esse não retirar a mão? Ouve a palavra, vai embora para casa, quando é a noite, na hora de dormir, ora ao Senhor e diz: Deus, continua preservando a tua palavra no meu coração. Quando alguma coisa contrária vem na tua vida, Senhor, cobre-me com teu sangue, eu estou firmado na tua palavra. Eu me lembro da tua palavra. Mas o médico falou que não, mas o advogado falou que não, mas o patrão falou que não, mas eu estou na palavra. Você está na palavra, irmão? Dá glória a Deus essa noite. Você está na palavra. Se o médico falou que não, o Senhor é médico dos médicos. Se o juiz falou que não, o Senhor é juiz dos juízes. Se o advogado falou que não, o Senhor é advogado dos advogados. Se o patrão falou que não, o Senhor é teu pastor e nada te faltará, irmão. Mas é necessário que, além de cuidar da terra, depois da semente lançada, não retiremos a nossa mão, vai cuidando. O que é cuidar da palavra? Da semente que é a palavra, é perseverar em oração. Senhor, Tu ainda não vieste. O que Elias fez junto do seu moço? Orava e dizia: vai lá e vê se vem chuva. Não vem, orava de novo. Não é isso? Quando era mais uma vez, orava, veio chuva, não veio. Na 7ª vez, uma mãozinha, uma nuvem do tamanho de uma mão, da palma de uma mão, na imensidão do céu. Ele falou: tem uma nuvem na infinidade de céu, na imensidão do céu, do tamanho da palma de uma mão. Aí, irmão, ele começou a adubar a terra, porque é crer. Uma semente pequena, eu creio, uma semente de laranja vai dar um pé de laranja, que darão centenas de laranjas e milhares de semente. Alamaia, em nome de Jesus Cristo, põe essa fé viva no teu coração, que é o maior fertilizante que há. A fé faz o impossível acontecer, a fé faz o incurável ser curado, a fé faz o inatingível ser atingido, o indefensável ser defendido. Abre a tua boca, dá um glória a Deus com alegria aqui essa noite, e receba essa palavra. Cuida dela, irmão. Bendito seja Deus. Mas além de cuidar, de semear, de escolher a terra, de cuidar da terra, de lavrar a terra, a semente brota. Depois de algum tempo, ela brota. Aí vem a formiga, vem a locusta, vem o pulgão, vem o gafanhoto, vem a lagarta, vem a geada. Lá em Minas, em Cambuí, eles plantam muito morango. E cada pé de morango sai num buraquinho de uma lona, para o moranguinho ficar em cima daquela lona, para que a friagem da terra e a umidade da terra não apodreça ele. E em cima dele ainda tem uma cobertura branca, assim, meia lua assim, que é para a geada não queimar. Ele é caro, porque ele tem um trabalho grande, ele precisa de uma grande lida para ele dar o fruto gostoso, o morango que a gente gosta. Irmão, para a palavra dar um fruto bom, você tem que cuidar dela. Você tem que, em todo tempo, cuidar da palavra que está em você. Deixa eu dizer uma coisa para a Irmandade, que acho que vocês nunca ouviram. Palavra não tem prazo de validade.
Palavra que você ouviu há 50 anos atrás, continua firme, fiel e verdadeira. É um ciclo sem fim. A vontade de Deus é um ciclo sem fim. E o Senhor vai renovando. Por que é um ciclo sem fim? Porque a palavra lá no Salmo diz, o motivo de não termos sido consumido vivo é que a misericórdia de Deus se renova a cada dia na nossa vida. E essa misericórdia está se renovando nas nossas vidas, irmãos. Vocês estão entendendo bem a palavra, irmão? Estou achando a irmandade meio perdida. Vocês estão entendendo a palavra? Se tiver dúvida, pode perguntar, irmão. Entenda bem a palavra. O que a palavra também diz? Senhor, guardei a tua palavra como um tesouro escondido no meu coração. O que você faz com dinheiro? Você não guarda na carteira, irmão? Você não põe num cofre? Você não põe num banco? Glória ao nome do Senhor. Você não guarda com todo zelo, com toda diligência? Faz da palavra o maior tesouro da tua vida e guarda ela do ladrão, que é o nosso adversário, irmão. Matar, roubar e destruir é o que ele vem fazer. Matar quem? A nossa alma. Roubar o quem? Roubar o quê? Roubar a palavra do nosso coração. Destruir o quê? Destruir os nossos sonhos. Mas em nome de Jesus, seja você essa noite edificada como uma casa edificada na rocha. Amados irmãos, e depois, olha quanta coisa. Às vezes adubou, matou as pragas, cuidou o tempo todo. Aí vem as flores, que poderíamos falar aqui mais meia hora do cuidado que tem que ter com a flor, porque se a flor cair, não tem fruto. Olha que coisa. Então, o que é a flor na nossa vida? É quando está pertinho da palavra cumprir. É o momento que você está mais vulnerável. Qual é o momento que a árvore está mais vulnerável? É no momento da florada. Se o vento for forte, a flor cai. E se a flor cair, não tem fruto. Se o sol for forte, seca a flor e ela cai, não tem fruto. Se a chuva for forte, os pingos da chuva caem, derruba a flor e a árvore não tem fruto. Irmão, proteja-se da chuva da incredulidade. Proteja-se do sol da tua ira. Glória ao nome do Senhor. Proteja-se, porque a tua árvore também está em flor, diz o Senhor. E está chegando a hora dos frutos. E essa hora será maravilhosa na tua vida. Então protege a flor. A flor é a tua essência. A flor é a tua fé. A flor é a tua adoração a Deus. Tem um crente aqui que está em flor para dar glória a Deus, irmão. Glorifica o Senhor, protege a flor da tua planta, que agora é tão grande, mas tão vulnerável quanto quando era uma semente. É o momento da semeadura, é o momento da florada, momentos decisivos na tua vida. Agora que ela já cresceu, agora que ela já se enraizou, ela está florida, em nome de Jesus. Prudência, igreja de Deus. Santa é a palavra de Deus, irmãos. Muita prudência, muito cuidado, mas vem o fruto. Graças a Deus, veio o fruto. Aí precisa colher. O que o povo fala de bananeira que deu cacho? Bananeira que deu cacho, tem que cortar, não é? Não serve para mais nada. Mas depois ela brota de novo. E começa o ciclo. E tem árvore que para você colher, você tem que tomar cuidado. Porque senão você machuca ela. E da maneira que você laranja, você tem que apanhar ela e tirar. Se você coxar e ela fechar aquele caule de onde ela está, ali nunca mais sai uma flor. Você pode olhar na laranjeira, que no galho dela tem um monte de cicatriz, umas verruguinhas. Aquilo lá foi fruto que foi colhido. E nunca mais ela dá. Uma hora o galho morre. Até na hora da bênção, você tem que ter cuidado para não matar a árvore, irmão. Glória ao nome do Senhor. Você tem que ter cuidado para a bênção não te inebriar. Eu já peguei o que eu queria, eu vou cortar a árvore. Mas você colher 100 laranja, você vai durar um tempo, mas vai acabar. E depois você vai pegar onde? Se você pescar o peixe que você precisa, e a hora que você pegar ele e quebrar a vara, você vai pegar outro como? Como, irmão? Se você pegar sua roupa suja, usar e não pôr para lavar e for jogando fora, você vai se vestir do quê depois? Você está entendendo a palavra, irmão? O Senhor está te dando uma estratégia essa noite e te diz, Deus pela palavra, eu quero que o teu cesto saia daqui dessa igreja, você com ele cheio das coisas de Deus.
Muitos se esquecem, irmãos. Esquecem-se que a árvore continuará a frutificar. Entretanto, poderá ser que ela não frutificará para você. Poderá ser que ela te negará o fruto que você precisa. Então, essa noite, pega essa boa palavra de Deus no teu coração e guarda ela como um tesouro valiosíssimo dentro de você. Te diz o teu Deus, pela tua diligência, pela tua obediência, pelo teu coração na minha obra, eu vou passar na tua casa. Eu vou passar na tua família, vou passar na tua parentela, vou passar no teu trabalho. Alamaia. E o que estiver fora do lugar, eu vou colocar no lugar. Porque o que dizia, apanhai-me as raposas e as rapozinhas, porque a minha vinha está em flor. Não é isso que fala na palavra? E se deixar, elas vão derrubar todas as flores da vinha e não vai ter fruto. Irmãos, como cantamos no hino do nosso inário, acho que ainda é 167, vamos produzir frutos de louvor, irmão. Frutos para a honra e glória de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aliança, lamanaca e alaçalaia. A Irmandade deve se esquecer, nós devemos ter nos esquecido de uma parte muito importante da vida de um crente, que é dar fruto. Nós pensamos na salvação, pensamos na nossa subsistência, pensamos nas nossas necessidades cotidianas. Qual foi a última vez que você se preocupou em dar um fruto para a obra de Deus? Eu, Rodrigo, não sei quando eu pensei nisso, de tanto tempo que faz. Senhor, quero fazer alguma coisa para o teu reino, de maneira que eu suma e que só o teu nome apareça. Eu não sei quando eu fiz isso, porque vim aqui pregar a palavra para essa multidão é aparecer mais do que nunca. Mas ir lá, ajudar a abrir uma fundação, né, irmão Silvano, lá no meio do mato que ninguém vê, dar um banho num doente, buscar uma irmãzinha lá no Cafundó do Judas para vir congregar, ouvir a palavra, que não tem honra, eu não lembro quando eu fiz isso. Eu também estou em falta, e Deus está me ensinando pela palavra. Glória ao nome santo do Senhor. Eu contei para os irmãos que estava passando aqui em frente ao Residencial Zero, indo embora para minha casa, tinha um homem debaixo da ponte, estava frio. Eu olhei, fiquei parado na rotatória, tinha uns carros passando, fiquei parado e vi ele ali, deitado ali, eu falei, mas meu Deus do céu, né? Que dó desse homem, puxa vida, está tão frio. E comecei a andar com o meu carro, já rapidinho passou a dó. Estava sozinho, vindo de um culto de quarta-feira aqui. Eu fui indo para minha casa. Quando eu estou chegando, eu moro ali perto do Mackenzie. Quando eu fui chegando bem pertinho do Mackenzie, o Senhor falou comigo. Vocês creem que Deus fala com a gente, irmãos? O Senhor falou comigo, que pena, meu servo. Foi verdade, pensando comigo, que pena daquele rapaz. Que pena. Você foi mais um que passou e morreu de pena e deixou ele lá, morrendo de fome. O que eu faço, Senhor? Mas tem tanto lugar. Aí fiz a volta lá por cima, passei na Araguaia, desci a Rio Negro, fui lá na Laville. Aquela Laville, sentar lá dentro, só de você olhar, você já paga R$50. E estava uma noite de caldinho, pensa num caldinho caro, que custava um coração. Falei, eu vou comprar uns pãozinhos para ele, uns 2 pão, que já deve dar uns R$50, e leva uns pedaços de mortadela, que deve dar mais 50, é tudo que eu tenho. E o Senhor falou, não, você vai comprar, sabe aqueles pãozinhos italianos, que a gente abre ele dentro e põe a sopa dentro, para tomar sopa de cebola? Comprei um pão daquele, pensa num pão caro, R$28, um pão desse tamanho assim. E comprei um potão de sopa, eu sei que gastei uns 100 e tantos reais. E, irmão, é para o Senhor, estou falando porque é para o Senhor, porque Deus foi me ensinar. Que vim aqui pregar a palavra de terninho e gravata no ar-condicionado, irmão, isso é fácil, irmão. Mas eu quero ver fazer o ID de Jesus. Árvores, minha lavoura. Eu quero o fruto da minha igreja. Eu quero o fruto do meu povo.
Eu quero o fruto dos corações que tem terra boa na minha presença. E aqueles que não estão dando, eu quero limpar a tua terra, eu quero adubar a tua terra, e quero te fazer dar fruto para a honra e glória do meu nome. Deixei a sopinha para ele, uma coberta, o pãozinho, fiz uma oração e fui embora dando glória a Deus. Não fiz o melhor, mas fiz o meu melhor. Irmão, eu sei, irmandade, que todos nós, vocês aí na live, tem uma multidão assistindo a gente, e nós que estamos aqui, temos as nossas necessidades, e em todo momento nós oramos, mas eu quero fazer um propósito com esse pequeno grupo de irmãos que está aqui, e os que estão na live. Vamos nos preocupar essa noite, só hoje, em dizer, Senhor, o que Tu requer de mim? O que Tu requer de mim, Senhor? No que eu posso te ser útil, como um mordomo bem fiel, como um mordomo bem solícito. Pois não, Senhor, o que o Senhor deseja? O que o Senhor requer de mim? Estou à sua disposição. Fala, irmão, para o teu Deus, eis-me aqui, Senhor. Alamaia, Yandala, Suryalama, Cantalamana, Salaia. Usa-te de mim, Senhor. Deixa-me fazer alguma coisa pela tua obra. Deixa-me fazer alguma coisa pela tua palavra. Deixa-me, Senhor, de alguma maneira contribuir para o teu reino. E o Senhor te disse, se tu abrir o teu coração, cumprir-se-á o que está na palavra. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Glória a Deus nas alturas, eu estou à porta e bato, deixa-me entrar, diz o Senhor. Não adianta lançar semente boa na terra ruim, não adianta lançar semente de arroz na terra de soja, o arroz só dá na água, a soja só na terra seca. Cada semente tem que ter uma terra, para cada obra tem que ter um preparo, para cada obra de Deus tem que ter, irmãos, uma insistência, tem que ter uma perseverança, tem que colocar o coração na mão de Deus e dizer, Senhor, eu quero alcançar isso e mais aquilo, mas antes me prepara pela tua palavra. Muitos buscaram coisas grandes e alcançaram, mas a terra não estava preparada. Um casamento na hora errada, uma aquisição material na hora errada, se lançar na obra para um ministério na obra errada. Os irmãos anciãos que estão assistindo essa live nesse momento, muito cuidado para apresentar um irmão para o ministério. Se não for a hora certa, se a terra não estiver preparada, você vai matar aquela alma. Cuidado! Santa palavra, irmão. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Às vezes na ânsia, quantos pedem oração aqui pela vida espiritual, pela vida sentimental? Não é, irmão? Estou num relacionamento difícil, estou numa guerra difícil, a terra não estava preparada, a terra não estava boa, e você foi afoito, e agora não dá fruto, e além de não dar fruto, traz sofrimento. E hoje o Senhor vem trazendo a sua palavra e dizendo, prepara a tua terra, porque agora que a árvore foi colocada, não tem como tirar, cuida dela. O que é tirar a árvore? Não deu certo, larga. Para trás de nós, Satanás. Não deu certo, faz dar certo. Agora que você pôs a árvore aí, cuida dela, porque os ventos virão para arrancá-la. Amados irmãos, não quero me estender, já falei demais. O Senhor traz essa palavra. Nunca preguei assim na minha vida. Não me lembro essa palavra dessa maneira, não. Mas o Senhor quer ensinar a sua igreja. Uma coisa eu digo aos irmãos, a colheita vai ser grande na tua casa. Vocês creem na palavra, irmão? A colheita vai ser grande. Vocês já passaram pé de manga, perto de pé de manga coquinho em dezembro? Quando a terra é boa, faz lodo no chão. Lodo, se você pisar, você cai, escorrega, que nem está pisando em sabão, manga coquinho, que é doce igual mel. Glória ao nome do Senhor. Jabuticabeira também, até a jaqueira. Outra coisa, cuidado onde você vai estar na hora da colheita. Balança um pé de jaca e fica embaixo dele para você ver o que acontece. Ela cai em cima da sua cabeça e te mata. E aquele fruto que você desejava tanto,
foi uma desgraça na tua vida. Você está entendendo a palavra, irmão? Cuidado, na hora da colheita você tem que estar no lugar certo, porque senão além dela te matar, ela mata tua mulher, mata teu... Como é que mata a mulher? O irmão trabalha, ganha muito dinheiro, larga a esposa de 40 para ficar com 2 de 20. Irmão, vigia! Cuidado! Que bênção é essa? A bênção de Deus só pode ser bênção, não pode trazer maldição. E como a bênção de Deus alegra o irmão e não alegra a serva de Deus, alegra a serva de Deus e não alegra o marido, alegra o casal e não alegra os filhos. Que bênção é essa, irmão? Que árvore é essa que dá fruto doce para um e amargo para outro? Numa fonte não brota 2 águas, ou brota água doce, ou brota água amargosa. Olha, irmão, até onde Deus vai. Então, irmão, ouçamos bem essa boa palavra e prepara a tua terra. Não está tendo resultado na oração? Prepara a terra. Por isso que não está dando fruto. A terra ainda não está boa. Veja o que tem em você. Veja o que tem no teu coração. Que possa estar entristecendo o Senhor. Que possa estar afastando o Senhor de si. E se algum de nós, ou qualquer um de nós nessa live disser, mas eu não tenho nada de errado, você é o mais errado de entre todos nós. Só de dizer essa palavra, você já é o mais errado. Porque não existe perfeito, a perfeição está em Jesus Cristo. Alamaia, aliança, lamanaia. Como farei para herdar o reino do céu? Disse o Senhor, examine-se o homem a si mesmo, olha para você, toma a sua cruz diária, que são as suas dificuldades do dia a dia, e siga-me. Glória a Deus. Olha para você, veja o quanto você é incapaz. Pega as suas dificuldades, põe nas costas, vai carregando ela e siga o Mestre. Dia mais, dia menos, o Senhor te capacita. Dia mais, dia menos, o Senhor tira o peso das tuas costas. Dia mais, dia menos, Deus alivia a caminhada. Deus te carrega no colo. Deus alivia o furor do sol. O que acontecia com o povo no deserto? Uma nuvem de dia para aplacar o fulgor do sol e uma coluna de fogo de noite para ajudar na escuridão. Receba a providência de Deus na tua vida. Eu dou o sol, eu dou os minerais, eu dou o sal, eu dou a lua, eu dou as marés, eu dou a estrela, eu dou a chuva, eu dou a terra, eu dou a semente. Faz a tua parte, cuida da terra. Eu dou tudo. O lavrador pode ter máquina de última geração, se o Senhor não der o sol para a soja crescer, não der a água para o arroz crescer, nada feito. Ele pode ter a maior tecnologia do mundo, ele depende de Deus. O maior agricultor do mundo ainda depende do nosso Deus, porque ele depende da natureza. E, irmão, o Senhor está fazendo tudo. Glória ao Senhor. A única coisa que ele quer é que você limpe a terra. É que você prepare a terra. Prepara a terra. A semente eu tenho. No momento que a terra estiver preparada, eu vou lançar semente, diz o Senhor. Deus seja louvado. Ô Marquinhos, você ora por nós, filho, por favor. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Ajoelhados, oremos a Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus, glória Bendito a Deus. Seja o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Bondoso e eterno Deus, Senhor, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, prostrados de joelhos, Senhor, agora em ato de agradecimento. Ó Deus, te damos graça, Senhor, por cada um que entrou por essas portas, Senhor. Ó Deus, o Senhor preparou este culto. Senhor, estamos em poucos aqui, Senhor. Mas Deus querido, Pai amado, nós sabemos que cada um que entrou por essas portas foi porque o Senhor tocou no coração. Foi porque o Senhor deu a oportunidade, Senhor, de estar aqui para ouvir esta palavra. Ó Deus, te damos graça, Senhor, por cada um que está nos assistindo pela internet, cada um que deixou os seus afazeres, parou por alguns minutos e resolveu entrar na live para assistir esse culto, para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, te damos graça porque o Senhor mais uma vez nos ensinou, ó Pai, porque mais uma vez o Senhor mostrou, ó Deus,
que nós temos que, ó Pai amado, não somente ouvir a palavra e ao sair da igreja esquecê-la. O Senhor quer mostrar para nós que nós precisamos ouvir a palavra, precisamos que ela entre em nosso coração, que ela permaneça dentro dos nossos corações, para que nós possamos dar bom fruto, para que nós possamos também passar esta palavra para o próximo, para quem tem necessidade, para quem precisa, para alguém que não pode estar aqui nesta live assistindo, para alguém que não pode estar aqui nesta noite. E nós somos, Senhor, as pessoas que podem fazer isso, que pode, Deus querido, levar o evangelho para essas pessoas. Altíssimo e eterno Deus, te damos graças, Senhor, por cada hino entoado, te damos graças, Senhor, pelo decorrer deste culto, ó Pai, ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, Senhor, o Senhor tem abençoado as nossas vidas, Senhor, nós te amamos, ó Pai, nós, Deus querido, somos dependentes de Ti, Senhor, ó Deus, não deixa, Pai amado, nós afastar dos Seus caminhos, Senhor, não deixa, Deus querido, nos desanimarmos, Senhor, não deixa, Deus querido, nós desviar, Senhor, da Tua presença, ó Pai. Continue conosco, Senhor. Continue nos orientando, ó Pai. Continue nos dando sabedoria, ó Pai. Continua, Senhor, nos ensinando, ó Pai. Senhor, nós necessitamos, Senhor, da Tua presença, ó Pai. Ó, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Senhor, Pai amado, nesta noite, aqueles que vão ofertar, Senhor. Abençoa, Deus querido, aqueles que por algum motivo também não vão poder ofertar, Senhor. Esteja com eles, ó Pai. Esteja, sim, Deus querido, ó Pai amado, suprindo as suas necessidades, Senhor. Esteja com eles, Senhor, Pai amado, para que eles não possam, Senhor, sair da Tua presença, Pai. Oh, meu Deus, abençoa as nossas vidas, Senhor. Nos leva, Senhor, para os nossos lares em paz, Senhor. Sim, nos dê um resto de semana abençoado, ó Pai. Ó Deus, tira de nós, Senhor, todo impedimento, toda barreira, todo obstáculo, Senhor. Porque, Deus querido, Pai amado, nós continuamos te amando, Senhor. Sim, nós continuamos, Senhor, na Tua presença. Ó Deus, tudo isso te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus, que Ele vive e reina eternamente em nossas vidas. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Todos de pé, irmãos, por favor. Nos envelopes aí à frente dos irmãos estão, nos bancos à frente dos irmãos estão os envelopes para as ofertas, para quem for ofertar para a obra de Deus. Com a irmã Ju, com o irmão Marquinho, com a irmã Mônica, estão as maquininhas de cartão. Para quem for precisar passar cartão de débito ou crédito, procure os nossos irmãos na portaria, que nós vamos ofertar a Deus agora. Alguém precisa passar cartão lá com os irmãos? Não? Pode pegar os envelopes aí na frente? Precisa, minha irmã? Pode ir lá. Glória a Jesus. Glória a Deus. A Irmandade aí na live também tem a descrição do vídeo, na descrição do vídeo tem os nossos dados bancários, tá bom? O que sentir de ajudar, contribua para a obra de Deus. A nossa chave do Pix é alfaville, com 2 L's e E no final, alfaville, PH, né? Alfaville, @ccacristã.org.br, mas na descrição do vídeo tem direitinho, é só copiar e colar, e que Deus possa retribuir muitas bênçãos, irmãos e as irmãs também. Glória a Jesus. Podemos orar? Deixa a nossa irmã voltar. Senhor, diante da Tua presença, colocamos a oferta do Teu povo e te pedimos, ó Deus, faz prosperar. Tu és um Deus tão santo, tão maravilhoso, que cria, Senhor, caminhos nas nossas vidas que nós não esperamos. Mostra, ó Deus, o Teu poder, multiplica nas nossas vidas a Tua bênção, não só aqui na congregação, mas também a nossa irmandade que nesse momento está ofertando pela live, em nome do Senhor Jesus. Os que estão pela chave do Pix, pela conta ou pelo superchat nos comentários, põe a Tua bênção e que o nome do Senhor possa ser glorificado através das nossas vidas. É o que te pedimos, por Jesus Cristo, bendito para sempre. Amém. Os irmãos
Vão passar recolhendo os envelopes de vocês. Vamos nos despedir com o cântico 287. 287. Amanhã às 20 horas temos culto novamente aqui no Alphaville, presencial e online. Vamos lançar a semente com alegria e amor nesta gloriosa seara do nosso amado Senhor. Santa semente é a palavra de Deus, quem com amor semeá-la, ele o terá lá no céu. As boas novas levemos aos que em trevas estão, dizendo que Jesus Cristo a todos dá salvação. Santa semente é a palavra de Deus, quem com amor semeá-la, prêmio terá lá no céu. As terras já estão brancas e prontas para ceifar. Assim falou o Mestre, vamos, irmãos, trabalhar. Santa semente é a palavra de Deus, quem com amor semeá-la, prêmio terá lá no céu. Nós vamos orar essa noite por 117 nomes. Juliano, Francisco, Maria Lúcia, Lígia, Billy, Giovanni, Creuza, Leila, Idalba, Abadia, Tiago, Emerson, Fátima, João, Janilson, Kilza, Tatiane, Vera, Pedro, Rebeca, Maria, Emanuel, Breno, Vanessa, Luciana, Cleide, Renato, Elza, Paulo, Mari Saboia, Li, Manuelo, Aniele, Clemildes, Carmelita, Gorete, José, Otávio, Maria, Luísa, Edivaldo, Santina, Neuza, Isabela, Miguel, Diná, Lúcia, Caian, Aline, José Faria, Luiz, Gabriel, Ana, Leonardo, Daniele, Márcia, Carlos, Janice, Priscila, Rose, Marielze, Vera, Lentina, Geraldo, Angélica, Carlos, Antônia, Flávio, João, Jaciara, Rita, Evelyn, Roberto, Jane, Ronaldo, Érica, Patrícia, Pedro, Mercedes, Dora, Liduína, Neuci, Edith, Micael, Catiana, Rosinete, Elzira, Rina, Rosalina, Alexandre, Aparecida, Elisa, Laura, Lenira, Elcimara, Vilma, Aguinaldo, Leni, Vanderlei, Zeres, Marivaldo, Celso, Enoque, Elmir, Bia Bela, Sabrina, Maria, Igor, Eliane, Virgínia, Anita, Mayra, Cristina, Selma, Jade, Angélica, Josefa e Ana Maria. Esses nomes foram anotados pela irmã Bia, que ficou hoje responsável por essa função, os nomes que vocês passaram aí através da live. Vamos orar por eles? Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós entregamos a vida desses nossos irmãos na palma das tuas mãos.
nós que estamos aqui na igreja, os que estão através da live também acompanhando esse santo culto. Faz, ó Deus, com que essas vidas sejam alcançadas pela Tua glória, pelo Teu milagre, pela Tua providência na vida de cada um que crê em Ti, Senhor. Se as terras ainda não estão boas, ainda não estão preparadas, prepara, Senhor, com a Tua graça, com a mansidão do Teu Espírito, com a paz de Deus, Senhor, com a fé, no nome de Jesus. Visita os corações, Alamaia, no nome de Jesus. Visita as vidas, visita, Senhor, os hospitais, visita os leprosários, ó Deus, os presídios. Passa agora, Senhor, na casa daquelas famílias que estão em aflição porque perderam um ente querido e devido à pandemia não podem nem enterrar aqueles a quem amam, não podem estar junto para um último adeus. No nome de Jesus Cristo, fortalece as nossas crianças que estão voltando às aulas. Senhor, abençoa, Deus, que a cura chegue nessa nação. Muitos desses males são decorrentes dessa pandemia, males, Senhor, na mente, males no coração, males, Senhor, físicos, financeiros, males sentimentais. No nome do Senhor Jesus, opera na nossa vida. Tu és um Deus tão santo e tão maravilhoso, Tu nunca nos deixaste, Senhor. Glória a Deus das alturas. Vem, Senhor, com a Tua graça, com a Tua grande misericórdia e opera, por favor, na vida do Teu povo eleito. É o que nós pedimos a Deus, no nome de Jesus Cristo, bendito para o dia da eternidade. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, rapidinho, para a nossa irmandade lá da live encerrar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. A santa e gloriosa paz de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o conselho precioso da palavra estejam em nossos corações. Amém, Jesus.